Boa tarde, nono ano, colégio atual. Matemática financeira, o assunto agora é juros. São juros, né? Ó, pessoal, juros nada mais é do que a remuneração do capital. Juros é a remuneração do dinheiro. Então, sempre que se pega um dinheiro emprestado, em bancos e instituições financeiras, tem que se pagar uma taxa que chamamos de juro, certo? Ao pagarmos tanto essa taxa como o que pedimos emprestados, nós temos o montante. O montante é o quê? Capital mais juros, certo? Então vamos lá. Como é que se faz o cálculo do juro? Juro é o capital, que é o dinheiro que a gente pega emprestado, vezes a taxa, que é a taxa em percentual acordado entre o cliente e a instituição financeira, e o tempo, certo? Capital vezes a taxa vezes o tempo. O tempo é o quê? O tempo que esse dinheiro vai ficar emprestado. Pode ser mensal, anual, certo? E a taxa, uma coisa importante, a taxa ela tem que ser ajustada sempre condizente com o tempo. Por exemplo, se a taxa é ao mês, o tempo também tem que ser em meses. Se a taxa é anual, o tempo também tem que ser em anos, certo? Então, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, o período. Um exemplo aqui para vocês, ó. Calcular os juros de um capital de R$ 800 emprestados a uma taxa de 15% ao mês por 3 meses. Ó, juro é capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual é o tempo? A taxa. 15%. 15 dividido por 100, como a gente explicou. Capital 800, a taxa 15 por 100, 15% por um período de 3 meses. Eu aqui, ó, simplifico. Eu pego esses dois zeros, corto esses dois aqui. Aí o que é que vai ser esse juro? 8 vezes 15 dá 120. 120 vezes 3, 360. Certo? Agora, o que tem que se entender é que 360 a gente vai pagar de juros. Ó, pedimos R$ 800 emprestados e vamos pagar R$ 360 de juros. O que acontece? Quanto é que vamos ter que pagar? O que a gente pediu emprestado, mais os juros, que é o capital mais juros. No caso, 800 mais 360, 1.160. Tá certo? Vamos ver um outro exercício. Vou procurar um outro exercício aqui, ó, para um melhor entendimento, ó. Um capital de R$ 1.000 emprestados a juros de 13% ao mês por 4 meses. Um capital de R$ 1.000 emprestado a 13% ao mês por 4 meses. Então, juros é o quê? Capital vezes a taxa, ó, 13% por 4 meses. O que é que eu faço aqui, ó? Ó, simplifico. Pego esses dois zeros, apago, esses dois apago. Fica 10 vezes 13, 130. 130 vezes 4, 520. Agora, lembrando, o que é que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar o que eu pedi emprestado, que é o capital, mais os juros, que é o montante. O montante é capital mais juros. Então, na uma taxa dessa, R$ 1.000 a 13% por 4 meses, no término dos 4 meses eu vou ter que pagar 1.520. Lembrando a vocês que a gente está falando de juros simples, tá certo? Aqui, ó, mais um exemplo para terminar, ó. Um capital de R$ 2.500 emprestados a juros de 9% ao mês. Capital de R$ 2.500, 9% ao mês,
por um período de 3 meses. Ó, juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Capital de 2.000 a uma taxa de 9% por 3 meses. Ó, cancelo esse zero com esse com esse. 25 vezes 9 dá 225 e 225 vezes 3, 675. Então, os juros que eu vou pagar, são 675. Mas acontece que no final dos 3 meses eu tenho que pagar o capital mais os juros, ó, montante capital mais juros. Dá um total de R$ 3.175, tá bom? Só mais umzinho aqui para terminar. Ó aqui, ó. Um capital de R$ 3.000, se eu pego R$ 3.000 emprestados, a uma taxa de juros de 5% ao mês por 8 meses. Capital é o quê? Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? E montante, capital mais juros. Então vamos lá. Capital R$ 3.000, uma taxa de 5%, que é 5 sobre 100, por um tempo de 8 meses. Então vamos lá? Aqui, ó, 3.000 por 100. Eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois. Fica 30 vezes 5, 150. 150 vezes 8, 1.200. Mais 1.200 são apenas os juros. E o que é que eu tenho que pagar ao banco? O que eu pedi emprestado, que são os 3.000, mais os 1.200, que dá um total de 4.200. Tá certo? Obrigado, boa tarde. Qualquer dúvida, lança aí.